A museologia social é o estudo do fato museológico, que nada mais é que a relação entre os seres, os patrimônios e os meios. E no meio de tudo isso, temos o quê? A relação entre os museus e a cultura digital. Esse tema tá bombando faz um tempo e quem está aqui para conversar com a gente sobre esse tema, além de mim, quem vos fala aqui, Marina Gouveia, temos o sempre maravilhoso, esplendoroso, unânime, digníssimo Gustavo Nalva. Olá, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Aqui é o Gustavo Nalva, conversando mais um museano aqui com vocês, e eu tenho que contar aqui que eu fiquei muito feliz quando eu abri a pauta. Marina mandou a pauta pra mim e disse: leiam a pauta. Eu fui ler a pauta e pela primeira vez, depois de 100 episódios, estava a palavra Minecraft. Vamos lá ver o que tem a ver Minecraft com museologia. Bora lá. Quem será que tá aqui para conversar sobre Minecraft e museologia com a gente hoje? Muito obrigado pela presença, queridos ouvintes. Aqui está Fábio Montarroios. Ele se inscreveu pelo nosso Forms. Olha lá, fica aí a dica. Quem quiser se inscrever, nosso Forms está na nossa bio. Dá uma olhada no Instagram, no nosso Linktree e se inscreva. A gente entra em contato, que nem a gente entrou em contato com o Fábio. Oi, Fábio, seja muito bem-vindo ao Museando. Um salve aí para os museanders, né? Muito legal estar aqui, Gustavo e Marina, obrigado pelo convite, né? Assim, como ouvinte, né? É muito legal participar também, né? Acho que todo mundo, às vezes, se pega imaginando, participando daquilo que gosta de ouvir ou de assistir, né? Então, acho que acabei tendo essa chance, achei bem legal, assim, gostei bastante do convite. E é bacana para poder falar de um assunto, né, que eu gosto, que eu escrevi sobre, né? E também talvez ajudar aí o pessoal que ouve, né, o programa a ver um outro lado ou conexões aí que a museologia é capaz de fazer com áreas até um pouco surpreendentes, né, ou diferentes, bem diferentes, porque as pessoas estão acostumadas a esperar quando o assunto é cultura digital e tal, né? Perfeito. Bora começar então, pessoal? Fábio, você pode contar um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória profissional e como que ela levou você a escolher cultura digital como foco da sua pesquisa na museologia? Como é que foi isso? Então, eu sou graduado em História, né? Me formei pela FMU aqui em São Paulo. Eu sou de São Paulo também, tá? Então, eu consegui um estágio no Instituto Moreira Salles. Faz um pouquinho de tempo só, tá? Foi em 2003. Então já estou por lá, esse ano faço 22 anos no Instituto Moreira Salles. É bastante tempo lá, né, na verdade. E ficando por lá, né, eu trabalhei em setores diferentes ali dentro, né. Eu comecei dentro do acervo de música, trabalhando com o acervo de música do José Ramos Tinhorão. Então eu fazia um trabalho bem básico ali como estagiário, né? Eu limpava os discos, organizava as coisas, ajudava no processo de digitalização. Na verdade, eu entrei por conta disso, para digitalizar os fonogramas, né? Aqueles fonogramas antigos, não sei se todo mundo conhece, dependendo da idade aí dos museanders, né? Pode ser que eles nunca tenham visto até, que eram os discos de 78 rotações, que eles só tinham uma música de cada lado. Bem antigos, eram bem duros, assim, diferente do disco de vinil. E o Tinhorão tem uma coleção enorme, tinha, né, porque ele não é mais vivo. Ele tinha uma coleção enorme dessa, então tudo precisava ser digitalizado e foi, eu acredito que um dos primeiros projetos de digitalização de música que aconteceu naquele período ali. Então foi muito bom ter trabalhado com isso. Então trabalhava ali, né, tal, na organização desse acervo. Passaram-se alguns anos, fui contratado no Instituto, e aí eu passei ainda trabalhando ali no acervo de música, né. E teve um momento no Instituto que ficava ali na Paulista, nesses acervos, não o prédio que existe hoje, tá? Existe um instituto que é o MS Paulista, que fica na Paulista, ali perto da Consolação, mas não é esse prédio, é um outro. Ficava ali perto do Trianon. Era mais um escritório e tudo mais. E tinha ali os acervos também, biblioteca, música e algumas coisas de fotografia também. Então isso tudo foi transferido para o Rio, ali em meados de 2009. Mudou a direção do Instituto também, antes era o Antônio de Franceschi, passou a ser o Flávio Pinheiro.
E nessa transferência, né, o Flávio Pinheiro sacou que eu tinha interesse ali por tecnologia, né, gostava de informática e tudo mais, estava por dentro, assim, da web e tal. E daí ele sugeriu que eu trabalhasse na área de internet, na coordenadoria de internet. Então, desde 2009, eu ajudei, fiz bastante coisa, tá, gente? Ajudei a construir o site na época, né? Teve várias mudanças depois. O site do Instituto, ajudei na reforma dele, depois ajudei na parte de infraestrutura, que é para construir ali a parte de dados, né, onde ficam hospedados. O IMS tem um ecossistema bem grande de sites, são muitos sites, que aliás convido até, né, quem quiser conhecer, é só entrar no site do IMS, ms.com.br, e descobrir ali que tem muito conteúdo. Eu acho que o Instituto é uma das instituições que mais coloca conteúdo na web sobre os seus eventos, sobre as suas exposições, tá? É bem completo mesmo, comparando com instituições nacionais, estrangeiras, assim, é um trabalho bem bacana que a gente faz por lá, né? Assim, sem menosprezar o trabalho de outras pessoas, tá? É só indicando que a gente realmente produz bastante conteúdo nessa área, que é legal, porque quando você vai pesquisar algum evento que já foi, né? Às vezes só tem informações básicas de serviço, mas não, a gente tem entrevista, tem foto da montagem da exposição e tal. E bem, aí em 2009 eu passei para a área de internet, fiz bastante coisa, ajudei a desenvolver ali o site da Rádio Batuta, na parte de dados também ajudei um pouco, né, no repositório digital que a gente tinha. Nossa, é bastante coisa, gente, realmente foram muitos anos. Em 2018 eu passei para a área de redes sociais e mais recentemente, ali durante o período da pandemia, também fiquei responsável por fazer os tours virtuais. Então, eu estou cuidando das redes sociais junto com a minha colega de trabalho, que é a Fernanda Pereira. E o tour virtual eu estou meio que, por enquanto, sozinho nessa, né? É bastante trabalhoso também, mas é uma coisa bem legal que a gente passou a fazer a partir da pandemia mesmo, né? Então, se vocês entrarem no site do Instituto, vocês vão ver lá que tem uma série de tours que é bem interessante também para quem não viu a exposição. E quando a exposição acaba, né? Todo mundo sabe, ela é desmontada, né? Depois de toda aquela trabalheira para montar uma exposição, ela é desmontada. E às vezes o que resta mesmo são só as fotos, né? Mas o tour não, dá para você fazer um bom passeio ali por ela, pelas exposições, né? Aproximar as obras, algumas têm mais conteúdos que outras, né? Estou tentando melhorar um pouco isso, mas é isso, gente, assim, bem resumidamente, tá? Porque são 22 anos de trabalho, então só dei uma pinceladinha aqui, tem bastante coisa mesmo. Até me esqueço de algumas coisas no qual eu participei, né? Enfim, mas isso tudo, né? Essa minha atuação mais com internet, com web e tal, me ajudou, inclusive, ali no meio da pandemia. Vocês também sabem, né? Eu até ouvi um episódio em que vocês falam sobre museu virtual. Acho que é lá pela época também da pandemia, né? Que vocês falam se é válido um museu virtual ou não. Eu sempre senti que tinha uma lacuna na minha formação de história, né? Então, eu achei que a museologia poderia ser uma coisa interessante. E daí eu achei um curso, né? Achei um curso na PUC, que ele seria um curso híbrido. Parte das aulas seriam remotas e uma parte seria presencial, mas por conta da pandemia o curso acabou acontecendo em boa parte como remoto. Depois a gente até chegou a fazer visitas técnicas. O primeiro encontro da turma foi super tenso, né? Ninguém sabia se cumprimentava, se abraçava ou não, né? Então ficou todo mundo meio assim, de máscara ainda, né? E daí durante esse curso fui conhecendo mais sobre museologia, que foi um ótimo curso, né? Foi excelente mesmo, tive ótimos professores, inclusive Marília Bonas, né? A Viviane Sarraf, o Carlos Lima Júnior, o Maurício Rafael, que infelizmente, né, nos deixou assim, de maneira precoce, mas eu conheci um pessoal bem legal da museologia, então foi ótimo. A Marília, pessoa super generosa, né, vocês conhecem ela, inclusive, né, então isso foi muito bom, assim, pessoalmente. E aí, durante esse curso, eu achei que seria legal desenvolver essa parte sobre cultura digital, que é uma área, assim, pouco explorada, né? Seja nos cursos de museologia, seja no curso de pós, né? E até em termos de bibliografia, assim, não tem tanta gente que estuda isso, né? Mas tem gente que estuda, por exemplo, a questão dos repositórios, estuda o museu virtual, né? Na condição de um website e tudo mais. Eu acabei optando por um outro caminho, a gente fala mais sobre isso depois. Mas foi isso, gente. Eu acho que, resumidamente, é esse a trajetória, né, tanto profissional quanto acadêmica, e como eu trabalhei a maior parte do tempo, né, numa instituição privada, então, muito provavelmente, o fruto desse trabalho tem essa visão de alguém que é de uma instituição privada, né? É diferente de quem está numa instituição pública, são outras dinâmicas, né? E dando continuidade a essa pesquisa que eu fiz, eu fui aprovado no mestrado na USP, né, no PPG-MUS, que é um programa ali que reúne os 4 museus, né? A Marina, inclusive, né, Marina? Você fez, né, esse mestrado, e aí eu dou continuidade à minha pesquisa que eu fiz no TCC, né, na especialização, e porque o assunto rende mesmo, assim, tem bastante coisa. Eu consegui fazer um trabalho ali mais ou menos extenso, né?
muito além do que uma monografia exigiria, mas como a gente estava na pandemia, era um período tão maluco, né? Eu acabei, não é que eu tinha mais tempo, mas era um período que realmente estava confinado, né? Então acabou sobrando um pouco mais de tempo para fazer a pesquisa propriamente, né? Então também estava com a minha gatinha doente na época, aí eu ficava cuidando dela de madrugada e aproveitava para ficar lendo, escrevendo a monografia. Enfim, acho que é isso, assim, em resumo. Não sei se ficou muito confuso, tá, gente? Mas é porque realmente é bastante coisa, é difícil compilar isso assim em poucos minutos, né? Mas acho que deu para dar uma ideia. E qualquer coisa vocês tiram as dúvidas aí também, eu esclareço melhor. Então, eu acho que na pandemia você teve, além de tempo, espaço para isso, né? Digamos, espaço para se dedicar ao tema, e é um tema que, querendo ou não, estava ali em alta nesse momento também, né? Imagino eu. No momento em que todo mundo foi pego com as carças na mão, como dizem por aí, o lado, né, da cultura digital estava bem enfraquecido. E ao meu ver, começou a se fortalecer a partir desse momento. Então, você pegou o tema ali, pegou o boi pelo chifre e foi que foi. Bom, eu tô muito feliz de saber que eu tenho um veterano meu aqui, né? Que eu também sou da FMU, sou cria da FMU, da Liberdade. É uma trajetória muito interessante, Fábio. Eu fiquei. Caramba, cara. E interessante que, além das pessoas que você conheceu também, eu já ter conhecido, né? Eu acho que é um milagre, na verdade, a gente não ter se conhecido pessoalmente, ou já se conheceu e não sabe, né? Muitos dos projetos que você estava envolvido, eu acabei utilizando como, né, como visitante, até mesmo pesquisador, né? O IMS, o site do IMS, eu já vou deixar a dica aqui, né? Vou me adiantar um momento de dicas aqui, falar para vocês que Militão Augusto Azevedo, as fotos, álbuns comparativos estão lá no IMS, tudo em alta, tudo lindo, com acesso lá, vai. Dá uma olhada, quem quiser conhecer São Paulo no final do século XIX, tem as fotos do Militão Augusto Azevedo, fora outros fotógrafos, tem muita coisa bem interessante no IMS. Aí, para encerrar minha parte aqui, eu queria perguntar, você já conheceu o Walter Salles? Então, Gustavo, o Walter Salles, não. Na verdade, eu nunca o vi pessoalmente, eu só vejo por vídeos e tal. O João Moreira Salles, eu não o conheci pessoalmente, mas participei de lives com ele, né? Então, esse, pelo menos, eu posso dizer que conheci, assim, entre aspas, pessoalmente, né? Mas não, a família não circula muito pelo Instituto, né? Porque o Instituto tem uma independência muito grande, né? Porque algumas pessoas podem até achar, inclusive, não, mas é ligado ao banco. Não, é super independente, é separado, tem um orçamento próprio, que foi deixado há muitos anos, né, pelo fundador, né, que é o Walter Moreira Salles. Então, é uma instituição sem fins lucrativos e totalmente independente, não tem relação com os bancos. A família, sim, está na presidência, né, e tudo mais, mas eles não estão envolvidos diretamente no dia a dia da instituição, né. Quem é o diretor-geral hoje é o Marcelo Araújo, que é uma figura bastante conhecida na museologia, né, então está em boas mãos, assim, sempre esteve, né? E claro, né? Cada nova direção muda, tem uma perspectiva diferente e tal. Hoje a perspectiva que o Marcelo trouxe é bem interessante também, é diferente da anterior, mas a anterior também trouxe mudanças interessantes, mas cada um vai trazendo o seu modo, né, de conduzir a instituição. E não conheci, então não deu para tietar nem nada, né? Eles ficam só à distância mesmo. Olha aí, ouvinte museanders. E agora, a pergunta que não quer calar. Nessas pesquisas todas que você vem desenvolvendo e aprimorando, né? Quando vocês se inscrevem, museanders, no Forms, tem que mandar a pesquisa para nós, tá? Para nós ler e ver como é que é a sua pesquisa. E aí eu li a pesquisa do Fábio e ele analisou 4 estudos de caso, certo? Que são Curious Alice, Museu do Ipiranga Virtual e Man no Minecraft. E tem o tour virtual do Museu da Imigração, né? Dentre esses casos que você estudou, se quiser comentar um pouquinho sobre eles, bem resumidamente, mas qual que você acha mais inovador, assim? Não sei se inovador é a palavra, mas qual deles você acha que mais conectou museus e público? A pergunta é muito boa, Marina, porque quando você colocou aqui na pauta, inclusive, né,
a palavra inovação, eu fiquei intrigado, assim, falei, mas será que eu escrevi a palavra inovação em algum momento? Porque eu não me lembrava, assim, de ter pensado em que essas experiências eram, de fato, inovadoras. De fato, algumas podem ser vistas assim, né? Mas eu não me preocupei tanto com esse aspecto, assim, se elas inovavam ou não. Eu só estava atrás mesmo, né, de casos que pudessem ser interessantes na medida em que eles fossem diferentes, né, dentro da museologia. Eu queria muito, assim, escrever, né, e talvez é uma coisa pessoal mesmo, de coisas que estão fora do radar, né, não estão totalmente fora do radar, porque tem gente que pesquisa e está atenta a experiências que acontecem. Por exemplo, quando houve essa ação, né, do humano Minecraft, mais pessoas sabiam que ela tinha acontecido, não era o único, não foi eu que descobri. Então ela foi divulgada pelo UMAN, né, o UMAN aqui de São Paulo, que é o Museu de Arte Moderna de São Paulo. Então, o jogo Curious Alice, por exemplo, que é um jogo em realidade virtual feito pelo Museu Victoria Albert, né, que é um museu de Londres e tal, realmente isso é algo meio que as pessoas talvez não soubessem, porque foi um jogo desenvolvido para uma exposição sobre Alice no País das Maravilhas, e essa exposição também fechou por conta da pandemia. Então ela teve um público reduzido e tal, todos aqueles sistemas, né, de visitação muito controlado, muito restrito, mas essa exposição calhou de acontecer, de ser feita bem no momento da pandemia também. O Minecraft também, ele surgiu na pandemia. Esse tour virtual no Museu da Imigração, nós fizemos uma visita técnica ao Museu da Imigração de São Paulo. Quando eu fui, a gente tinha que entregar um trabalho para o professor Carlos Lima Júnior, que é uma pessoa muito generosa também, tá? Uma pessoa super bacana, que é professor do curso de especialização lá na PUC, e eu propus a ele falar sobre um mural que tem na frente do Museu da Imigração, com umas fotos e tal. O pessoal, naquela ruazinha, né, do museu, não sei quem já foi lá pessoalmente, tem uma rua que é uma rua sem saída por conta dos trilhos do trem que passavam ali, inclusive trens que tinham relação com o próprio museu, né, dos imigrantes que desciam ali. Mas eu vi essas fotos pelo Google Street View, e quando eu cheguei lá, as fotos não estavam mais no mural, no muro. O muro foi todo pintado de branco porque eles iam fazer uma outra coisa. Aí o Carlos falou, seu trabalho caiu por terra, né? Você ia falar do mural e não tá aqui. Mas não, esse foi o mote, inclusive, para falar do trabalho, que esse mural só ficou registrado no Google Street View, ele tá lá. Se você voltar no tempo ali, né, por aquelas indicações que o Google Street View permite, você pode ver as fotos e tal. Aí eu fiz todo um trabalho em cima disso. Foi bem legal, inclusive, analisando uma foto que estava no mural, uma foto que estava no acervo digital do museu, na foto que eu vi exposta lá no próprio museu. Então eu tentei interligar tudo isso, né, e falar, e claro, né, gente, é sempre falando de uma perspectiva crítica, nunca é assim, sabe, deslumbrado com esses efeitos, seja com jogo em realidade virtual, seja com Human, com o Minecraft, apesar do Minecraft ser super legal, né, Gustavo, mas sem ficar assim deslumbrado, né? Sempre foi uma análise crítica, uma análise até dura em alguns momentos. Por exemplo, quando eu falo do Museu do Ipiranga Virtual, que é um jogo, né, que o Museu do Ipiranga fez, além de estarmos na pandemia, né, nós também estávamos sob um desgoverno. Então o museu estava fechado, estava em véspera de abrir. Então tinha uma disputa política em torno do museu, né, inclusive da própria abertura dele, né, do governo do estado, do governo federal, no embate que já tinha relação inclusive com vacinas e tudo mais. Tudo isso turvou um pouco, né? Escrever essa monografia na pandemia me fez falar muito sobre a própria pandemia também, e como isso que você comentou, né, Marina, nessa época o assunto estava muito em voga, todo mundo passou a prestar muita atenção a tudo que era digital. Passaram-se a contratar mais programadores. A gente, inclusive, no Instituto contratou uma programadora bem nessa época também. Estava muito em alta. A área na qual eu trabalhava, né, a área de internet, foi muito demandada, né? A gente trabalhou muito, porque a gente atendeu todas as demandas do Instituto, de todas as áreas que queriam expor algo, né? Apesar de tudo estar fechado, todo mundo queria trabalhar, né? Continuar trabalhando, mostrando que estava em atividade. Então foi bem difícil em termos de volume de trabalho, né? O Instituto fez uma experiência legal que chama Convida, que comissionou vários artistas, mais de 200 ou 300, agora não lembro bem o número. Então a gente teve que expor tudo isso na internet e tal, foi uma época bem difícil. Daí falar dessas ações, né? Você poderia classificar até todas como inovadoras, né? Todas têm algum sentido de inovação, porque não é algo muito comum para os museus, né? Por exemplo, fazer um jogo no Minecraft, fazer um jogo em realidade virtual, que é uma coisa que eu presumo seja bem cara, né? Não é barato. Eu não tive acesso aos preços, aos custos
que o Victor Albert teve para fazer o jogo Curious Alice, e nem que o Man teve para fazer essa ação no Minecraft. Mas eu tive acesso aos custos, por exemplo, do Museu do Ipiranga Virtual. Como é uma instituição pública, né, pela Lei de Acesso à Informação, eu consegui algumas informações. Foi possível analisar isso também, essas questões, né, e como esse jogo foi desenvolvido e tudo mais. Foi um momento muito tenso, né, pra gente, assim, angustiante mesmo, mas a partir desse momento foi possível pensar também a vida digital dos museus que se viram nessa situação de ter que colocar conteúdo na internet ou ter que exibir alguma coisa, tivessem eles ou não. A maioria não estava tão preparado assim. Calhou que o Instituto tem muita coisa na internet de fato, mas ainda assim a gente ainda pôs mais conteúdo, a gente fez mais coisas, né? E eu acho que algumas dessas ações aqui acabaram sendo coincidência mesmo. Eu acho que o Man não tinha tantos planos de fazer o Man no Minecraft por conta da pandemia. Calhou que já estava em andamento, tá? Porque essas coisas não nascem assim, né, de uma hora para outra, assim como o Curious Alice, que é do Museu Victor Albert. Mas é isso, tá? Ah, só, gente, uma coisa que eu esqueci de falar. Desculpa, a orientadora do mestrado é a Solange Ferraz de Lima, uma professora também muito generosa, ela gostou bastante do meu projeto, né? E ela participou, isso também foi uma coincidência, assim, ela participou dessa produção do Museu do Ipiranga Virtual, que é um jogo multiplataforma, ou seja, ele está em console de videogame, no celular, dá para jogar no computador também, e ela ficou bastante animada, né, que tem uma pessoa que está querendo estudar esse jogo. Eu estudei um pouco dele na monografia, mas agora eu tenho assim, um acesso privilegiado a algumas informações, né, então eu posso continuar com esses estudos e tal. E por mais uma coincidência, tem essa coincidência do Gustavo, né, que eu adorei saber, que ele também estudou na FMU. Te confesso, Gustavo, que às vezes, né, dava até uma pontinha assim de receio quando você tenta um mestrado na USP e fala, pô, estudei numa universidade privada, né? Aí você fala, pô, né, vou chegar lá, né, com uma certa desvantagem e tal. Mas não, cara, a gente tem que... É o estudo que a gente conseguiu fazer, é o acesso que a gente teve, né? E nós tivemos ótimos professores, né? Com certeza, assim, todos os professores, na época que eu estudei, eram muito engajados, assim, eram pessoas muito sérias. Inclusive o Paulo Garcês, ele me deu aula naquela época, quando ele ainda era aspirante a trabalhar no Museu do Ipiranga. Então, ele nem lembra de mim, claro, né, porque já teve milhares de alunos, né, mas ele me deu aula naquela época, foi uma coincidência muito boa também, assim, que hoje ele é diretor, né, do Museu Paulista, que é o Museu do Ipiranga, tá? O Museu do Ipiranga tem esses dois nomes, que na USP chamam ele de Museu Paulista, que é o nome verdadeiro dele, mas Museu do Ipiranga é o nome popular, como ele é conhecido, né, e o próprio museu assumiu esse nome para também, né, facilitar a vida do público, né, Museu Paulista, Museu do Ipiranga, onde é a final. Então, hoje ele é diretor lá e tal, e ele dá aula pra gente, nessa disciplina do mestrado. Então é isso. Eu falo que é o nome de batismo e o nome e o apelido, né, o nome social do museu. Só uma curiosidade, Fábio, você então estuda esses jogos, vamos dizer assim, essas interações virtuais da perspectiva da instituição. Tem algum estudo, ou você pretende contemplar a perspectiva do público que usa essas ferramentas, do usuário, não sei, cliente, não sei como é que chamaria isso? Então, Marina, na verdade, quando eu escrevi o projeto, né, não estava pensando assim tanto no público, mas para o mestrado eu me propus ao mesmo tempo que faço a escrita da dissertação, né, desenvolver um jogo também. Por quê? Porque eu achei que na monografia eu estava numa posição bem confortável, criticando um jogo alheio, né? Aí eu falei, pois bem, já que eu estou criticando, né, eu acho que eu também talvez deva dar uma pequena contribuição. Então meu projeto envolve desenvolver um jogo. Obviamente um jogo muito pequeno, muito introdutório, muito curto, porque senão não dá tempo, né, de escrever a monografia, a dissertação, porque o mestrado tem um tempo curto, né, 2 anos. A especialização tem 1 ano e meio, mas o tempo da escrita da monografia era 6 meses, mais ou menos. É um tempo bem curtinho também. Acabei escrevendo bastante até. Minha orientadora, que é a Luciana Conrado Martins, né, na PUC, ficou doida, assim, que era muita coisa, né? Acabei fazendo muitos estudos de caso, poderia ter feito menos, mas era aquela questão, né, da pandemia mesmo. Então agora, tentando um escopo aqui um pouco menor, fazer alguns estudos de caso também e desenvolver um jogo. E a ideia de desenvolver o jogo, e aí isso tem muito a ver com o que a Solange propôs também, a Solange Ferraz de Lima, orientadora, era falar assim, olha, ela me disse assim, Fábio, esse projeto, né, essa sua iniciativa tem muito a ver
com o educativo. No caso, o educativo do Museu do Ipiranga, né, do Museu Paulista. Então, ela falou, desenvolva esse jogo, mas em parceria com o educativo do museu. Mas, enfim, aí teve esse pedido da orientadora e eu achei ótimo, porque é isso, né? Esse jogo tem que ter relação com o público que vai usar ele. No caso, seria o educativo do museu, né, para aproximar, em especial, o público mais jovem do Museu do Ipiranga. E esse público mais jovem, a gente sabe, né, não precisa nem ser tão jovem, né? Quando eu digo jovens, isso, crianças, adolescentes e também esse grupo que é chamado de jovem adulto. Mas não só, tá? Tem mais gente, inclusive o grupo no qual eu estou, que eu já não estou mais no grupo de jovem adulto, eu estou mais no grupo já de pré-idoso, então eu também estou envolvido nisso, gosto de jogar, não sou um super gamer, não sou, sim, fascinado, né, em jogos, mas acho que tem tudo a ver museu desenvolver jogo. E aí eu explico um pouco melhor isso na monografia, né, e vou tentar explicar um pouco melhor também agora na dissertação, porque quando um museu acaba resolvendo, né, desenvolver um jogo, ele acaba se aproximando muito das plataformas grandes que existem. No caso, o Minecraft, Fortnite. Não foi o caso do Museu do Ipiranga, que resolveu desenvolver o próprio jogo. E para desenvolver um jogo, né, como os jogos são feitos, assim, basicamente? E por que eu estou falando de jogos? Né? Porque dentro da cultura digital, eu enxergo que os jogos digitais têm uma importância muito grande. E às vezes uma importância que é deixada de lado. Só que eu acho que é uma importância tão grande que talvez ela não esteja sendo percebida, porque às vezes quando a gente fala de jogos digitais, videogame, que seja, ou jogo eletrônico, tá? Esses termos às vezes se confundem um pouco, mas eu estou preferindo muito usar jogo digital, que eu acho que ele define melhor o que é o jogo de videogame, né? O jogo jogado no computador, no celular ou no console. Ele fica parecendo que assim é uma coisa para criança, mas não, é uma indústria enorme, né? Que fatura bilhões, que emprega muita gente, na qual o Brasil não é um expoente, né? Mas a gente sabe que os Estados Unidos acaba sendo os maiores desenvolvedores, o Japão, né? A China também tem aparecido agora. Existem grandes players nesse mercado de jogos, né? E existem esses jogos muito grandes, existem os consoles, que alguns são muito caros. No Brasil, tanto o jogo quanto os consoles são coisas caras, né? É muito difícil adquirir, não é para todo público. Diferente da internet, né? Que tem um alcance muito grande, né? Não alcançou todas as pessoas, mas, se eu não me engano, o Brasil tem 160 milhões de usuários de internet, assim, partindo dos últimos números, né? Então é bastante gente conectada e bastante gente online. E quanto menor a renda, a pessoa acessa a internet pelo celular, né? Não é necessariamente pelo computador, tablet ou notebook que seja. É muito provável que pessoas com um celular, com acesso à internet, tenham jogado algum jogo, seja o jogo que for, do mais simples ao mais complexo, seja no celular, seja no computador, no console. E jogar envolve interação, que é uma coisa muito diferente de outras mídias, né? Quando você lê um livro, você lê só, quando você vê um filme, você não interage, né? Você absorve aquilo que você está vendo, você contempla, você analisa, você depois pode escrever sobre e tudo mais. Mas o jogo necessariamente envolve algum tipo de interação. Então, esse envolvimento que você tem no jogo mobiliza certos afetos, né, certos sentimentos que as outras mídias não conseguem, ou não fazem, ou fazem de outra forma. Então, dentro da cultura digital, os jogos digitais têm um papel assim ultra relevante. E chega a ser assim até um pouco estranho, né, a gente não falar mais desses jogos, os museus também não se aproximarem mais dos jogos, e isso vale para todos os outros segmentos da vida, né? Por que a gente não fala mais desses jogos? Sendo que eles ou foram importantes numa época da nossa vida ou continuam sendo. Então, fazer jogos, né, é uma coisa interessante que um museu pode fazer. Aí você pode pensar assim, poxa, mas deve ser caro, deve ser difícil. Não é tão simples, mas também não é tão caro, porque existem, para fazer um jogo, que é o que eu ia comentar, você precisa de um software para fazer um jogo. Assim como você precisa de um software para escrever um texto, tipo Word, ou para editar uma imagem, um Photoshop, que seja, para fazer um jogo você precisa também de um software. Esses softwares são chamados de engine e, por exemplo, o jogo do Museu do Ipiranga Virtual foi feito com uma engine que chama Unity. Então, alguém que sabe usar esse software foi lá e fez o jogo, modelou, né, objetos em 3D, criou avatares e fez lá o jogo, montou. Então você anda ali por um espaço que ele tenta emular ali o espaço, o jardim do Museu do Ipiranga e partes internas, né? Então você caminha por ele e tal, como acontece em outros jogos. Mas existem uma infinidade de formatos de jogos, inclusive aqueles mais antigos, né? Que pessoas com um pouco mais de idade podem se lembrar, ou mesmo pessoas jovens
que gostam de retro games, né, que são games antigos, que é aquele formato 2D. Hoje, o que talvez a gente associe mais a jogos são jogos em 3D, né, que você consegue ver o ambiente ali em 3D justamente. Mas os jogos 2D são muito populares ainda, né? Pessoas continuam fazendo jogos em 2D, que comumente se chama de jogos indies, né? Indies de independentes. Então você tem muitos desenvolvedores independentes, você não tem só a grande indústria fazendo. E alguns desses desenvolvedores independentes, às vezes é uma pessoa, um time muito pequeno, faz jogos ótimos, assim, e eles emplacam, fazem sucesso e tudo mais. Depois, no fim, até posso dar algumas dicas de alguns jogos aí para audiência, porque às vezes algumas pessoas ficam intimidadas, né? Falam, mas eu não jogo, não sei jogar, mas tem alguns jogos que são super simples, a mecânica deles é simples. Às vezes é ir para frente, para trás, dar pulo, e tem jogos, claro, que são super complicados, né? Que você tem que usar esses controles mais modernos, né? Eles são cheios de botões e tal. Acho que é super importante desenvolver jogos. Por isso, Marina, para se aproximar do público e ver como o público, né, interage com esses jogos e esses jogos serem motivos para estimular a visita no museu e para ajudar também o educativo, né, a envolver ali, especialmente o público mais jovem, né? Porque um museu histórico, como é o Museu do Ipiranga, por exemplo, ele não é um museu assim que para uma criança pode ter algum nível de complexidade ali, né, que pode ser que para ela não seja tão acessível. Um jogo pode estimular, pode ser uma porta de entrada para ela falar, poxa, isso que eu vi no jogo é o que eu estou vendo aqui nessa sala, onde tem esse quadro, onde tem esse objeto. Enfim, fazer essas conexões. Então o público, né, seria justamente esse, o público do educativo e o público propriamente que vai jogar, né, que são as pessoas com quem o educativo jogaria o jogo. Genial. O jogo, então, ele acaba sendo uma estratégia de mediação. A gente faz jogos lá também, só que não digitais, né? Cartinhas e por aí vai. Olha, eu também não sou muito jogador, não sou muito gamer, mas eu gosto bastante. Meu jogo favorito da vida é Assassin's Creed Black Flag, que é o Assassin's Creed que passa no Caribe. É tipo os Piratas do Caribe do Assassin's Creed. Inclusive, lembrando que o Assassin's Creed, acho que é o da Revolução Francesa, que ele foi utilizado como base para poder fazer, tipo, né, ele ajudou no restauro da Notre Dame quando pegou fogo, né? Porque eles fizeram uma renderização da Notre Dame tão bem feita que, tipo, ela tava praticamente feita ali, né? Ela tava praticamente salva naquele HD ali, né? Mas o Fábio tocou num assunto aqui bem interessante, que ele lembrou sobre os softwares. Então, quem é da minha época, lá dos começos dos anos 90, 2000, 80, essa galera do começo da internet, teve aí recentemente uma facada, né, no bucho, uma voadora com os 2 pés no peito, que foi o fim do Flash, do Adobe Flash Player, que era um software que fazia tanto jogos quanto reprodução de vídeo. Muita gente fazia animação no Flash. E o Flash, ele acabou, né? Foi descontinuado. Então, muitos jogos da nossa infância foram perdidos, assim, sabe? Da nossa adolescência, infância. Tinha vários aqui que eu gostava. Graças a Deus, e aí tem uma parte da resiliência da internet que eu acho incrível, que as pessoas começaram a reproduzir novas ferramentas para que esses jogos pudessem voltar a ser jogados. Foram criadas novas plataformas que os jogos que eu sinto saudade de jogar, eu consigo agora. Então, é interessante dentro da internet essa resiliência, essa busca pela lost media, né? Tem essa áurea da lost media dentro da internet, que são os materiais perdidos que as pessoas querem ter acesso. Né, querem ter acesso a vídeos, as músicas, e assim, sem fazer juízo de valor, tem para todo lado essa busca pela lost media, tem desde de arquivos mesmo, tem um site muito interessante aí que é Slave Voyage, que ele vai deixar registrado assim, praticamente quase, tipo, vários diários de bordo de navios negreiros que vão deixar a origem e o destino desses escravizados, né? Então, tem essa busca pela lost media e tem outras buscas aí também que aí a gente acaba saindo para uma outra discussão da internet aí, né? Mas, bem complicado. Mas, assim, eu acho isso bem interessante. E tomando aqui um outro ponto, assim, não, desculpa, só para finalizar essa parte dos games, eu acho bem interessante essa tomada de decisão dos games, e quando a gente pensa em museu,
e acesso digital, né, cultura digital, ou digitalização, a gente já pensa na visita virtual, né? A gente pensa na visita virtual, muitas vezes entra na discussão de visita virtual, e quando entra na discussão da visita virtual, acaba dando aquela esbarrada na discussão de a visita virtual, ela substitui a visita presencial. Aí tem todas aquelas questões, aquelas discussões que a gente tem, né? Que eu acho que, assim, em certo ponto já estão superadas, né? Em algumas questões. Mas tudo bem, isso daí pode ser assunto para outro podcast. E na praia é igual ver a foto da praia? Então, basicamente. E um outro problema que eu penso, assim, em questão da internet, já ainda continuando dentro do que eu tô falando tudo, é sobre os suportes que tem na internet, né? Tipo, eu acho que antes desses 2 pés no peito da perda do Flash, né, que foi amenizado com os outros programas que foram trazidos à tona aqui, eu acho que a primeira noção de que a gente poderia perder as coisas, poderia perder memórias, que a gente podia perder essas memórias importantes pessoais pra gente, foi o fim do Orkut. Quando o Orkut acabou, eu perdi muita foto. Eu tenho uma lacuna de registros da minha vida. Eu tenho os registros fotográficos de quando eu nasci, até mais ou menos ali, começo dos anos 2010, e do 2000, né, até mais ou menos 2008, por aí. Aí essa transição entre o Orkut e o surgimento do Facebook, eu já perdi muita coisa. Eu praticamente quase não tenho registro disso. Por quê? Tava tudo no Orkut. Quando o Orkut caiu, minha conta não era ligada a um Gmail, porque minha conta no Orkut era tão antiga que ela não tinha ligação com e-mail nenhum. Eu perdi tudo, né? Então, e olha como interessante. O Fábio, ele falou aqui sobre o mural. Desculpa, tô me estendendo aqui, mas eu já vou terminar. O Fábio falou do mural aqui na frente do Museu do Ipiranga. Na verdade, o mural é na frente do Museu da Imigração. Olha que perigo. Perigo assim, porque a nossa memória, a memória da nossa cidade, o registro, desde 2010, de algumas áreas até hoje, tá na mão de uma empresa. Tá na mão de uma Big Tech que nem é um Instituto Moreira Salles, que é nosso, que é do Brasil. Brasil! É uma instituição norte-americana. Então, o registro de toda a nossa cidade... Gente, vocês têm noção que a gente tem a capacidade de voltar em 2010 e saber como que era a cidade em 2010, olhando em 360 graus? Imagina se a gente pudesse ter isso desde, sei lá, do começo da cidade de São Paulo. O tanto que isso facilitaria a vida dos historiadores. Mas... Tem o Militão para ajudar nós. Tem o Militão. Mas assim, o Militão ele não tinha tanto rolo de filme, né? E então a gente tem essa questão. Se de um dia pra noite o Google toma uma decisão diferente, essa memória vai para onde? Entendeu? Eu acho que gostaria de ouvir o Fábio falando sobre. Eu acho que o Fábio pode então trazer pra gente o que ele acha sobre se dá para falar em malefícios e benefícios da cultura digital nesse universo nosso. Acho que esse é um ponto super importante, Gustavo e Marina, assim, né? Saber tudo aquilo que a gente não dá para antever, né? Mas tudo aquilo que a gente vai perder. Você falou do Flash, né, Gustavo? Eu não sou programador, tá? Mas eu estudei no colégio, fiz um curso técnico e eu estudei processamento de dados. Então, eu deveria saber programar. Mas como eu não fui um muito bom aluno, eu saí de lá bem mais ou menos nessa parte. Meu interesse mesmo era ciências humanas, né? Então, lá naquela época eu já tinha esse interesse e tal. Então, programação, que é uma coisa... Não é que é matemático, sabe? Qualquer um pode programar, não é tão difícil assim quanto parece. Mas naquela época não era, assim, o meu maior interesse. Mas, por conta do Instituto Moreira Salles, naquela época, não lembro bem agora o período, mas devia ser 2010, tinha uma coisa muito frequente na internet, que era o hot site. Então, todo mundo fazia hot sites, que eram sites separados do site principal, que tinha algum conteúdo especial ali. Então, o Instituto fez vários hot sites. Eu que programei, eu aprendi a ActionScript, que é a linguagem que se usa no Flash. Usava, né? Ninguém faz mais isso. Então, eu aprendi uma linguagem. Aprendi no colégio Clipper, COBOL, e depois aprendi ActionScript. Então, todas essas linguagens estão mortas. Ninguém usa mais para nada. Ou só se tem alguém ganhando aí um bom dinheiro, né, recuperando coisas muito antigas que alguma empresa precisa acessar.
mas não é o meu caso também. Então, esses hot sites estão desativados, porque os navegadores modernos, né, o Chrome, seja o Mozilla e outros, eles não abrem mais Flash, isso foi descontinuado. Então, os jogos desenvolvidos em Flash, né, alguns jogos em Flash, inclusive, deram origem depois a outros jogos inspirados, né? As pessoas falam, pô, tinha aquele jogo em Flash, vamos fazer um jogo aí usando ferramentas modernas, né? Aí se você for pro Orkut, pro Google, que é do Google, né? Era do Google, foi descontinuado também. Tem até uma página interessante, agora eu não lembro, acho que é G-Cemetery. Reúne tudo aquilo que o Google encerrou de serviços que as pessoas usavam e eles encerraram. Então tem ali centenas de serviços que as pessoas realmente usavam e o Google foi lá e cortou. Não tem mais. Então, manter vivo, né, tudo isso que é digital é muito difícil. Se é difícil, se aquilo está no seu controle, imagine quando não está, que é no caso das Big Techs, né? Então, quando o Man optou por desenvolver o jogo deles no Minecraft, eles estão fazendo o jogo numa plataforma que não é deles. Muito legal Minecraft, muitos jovens jogam, usam, mas é uma plataforma privada. Eles têm uma versão educacional, que é super positivo também. Então, muitos professores usam, muitos professores desenvolvem projetos no Minecraft, acho super positivo. Aliás, eu tenho uma visão crítica no uso, mas eu não digo assim, não use, porque às vezes é o que a pessoa, ou grupo, ou museu, instituição, quer que seja professor, pode usar naquele momento. Ele não vai dispor de tempo, às vezes, para desenvolver uma solução própria. Então, às vezes, funciona muito bem ir lá e usar uma plataforma que já existe, seja o Fortnite, seja o Roblox, seja o Minecraft. Essas plataformas estão aí, então nada nos impede de usá-las. Só que tem essa fragilidade, né, de que o que está lá não é nosso, é da plataforma. E também essas plataformas têm uma visão muito capitalista, né? São plataformas para ganhar dinheiro. Fortnite é uma mina de ouro, né? Que eu não sei que parte da audiência pode talvez não conhecer, mas Fortnite é um jogo que no estilo Battle Royale, que entram 100 jogadores e só sobra um. É um combate ali. Ele é muito colorido, ele é muito animado. Ele também é conhecido como um metaverso, porque acontecem shows lá dentro. As pessoas entram para ver um show de um artista famoso, sei lá, tipo, acho que o Emicida já fez um show lá dentro. Aí o jogador entra, vê o show e tal. Então acontecem mais coisas para além do jogo. Jogo no qual ele foi concebido. E eles também são plataformas onde você pode criar seus próprios jogos. O Roblox também é muito conhecido por isso. Então, você entra lá e cria seu próprio ambiente e um professor pode fazer isso, um museu pode fazer isso. Você tem seus ambientes. O Man fez isso no Minecraft, então o Man replicou, né, ele emulou toda a estrutura do Man, inclusive o jardim, e você poderia ali com o seu avatar andar pelo espaço e tal. Tinha algumas obras de arte também que foram reproduzidas ali no ambiente. Tinha NPCs, né, que são aqueles personagens que você não joga, você só interage com eles. E isso é legal, assim, não é negativo, mas não é uma solução própria. E também é algo, e aí que eu defendi na monografia, e agora vou dar mais ênfase na dissertação, que eu acho muito positivo que os trabalhadores da cultura, né, no caso aí museólogos ou pessoas que trabalham no museu, aprendam a fazer jogos, porque é uma coisa que pode ser assim interessante num nível pessoal. A pessoa pode desenvolver um jogo que talvez não tenha a ver com a própria instituição, mas tem a ver com um trabalho que você aprenderia dentro do museu. Então, acho que muitas vezes você terceiriza muitas coisas no museu e você tira a oportunidade das pessoas que trabalham naquele museu de aprender alguma coisa nova. Não é que seja obrigatório que todos os funcionários do museu tenham que fazer jogos, não. Isso provavelmente deve ser deixado para quem tem mais interesse, para quem tem mais afinidade e, claro, possibilidade, tempo, recursos. Quando falo em desenvolver jogos próprios, existem engines, né, aqueles softwares que desenvolvem jogos que são gratuitos. Então você pode baixar, desenvolver e tal. Super defendo essa perspectiva. Sabe, é como usar Linux em vez de Windows. É como usar o Tainacan ao invés de uma solução proprietária de uma grande empresa. Isso para fazer banco de dados, né, em museu mesmo. Eu defendo mais essa perspectiva, porque a gente aprende e você tem um controle maior desses recursos. Por exemplo, os jogos antigos, dos anos 90, 80, as empresas que desenvolveram, eles não estão muito preocupadas em preservar, né? Inclusive, tem museu que coloca jogos digitais no seu acervo. É o caso do MoMA, por exemplo. O MoMA tem mais de 30 jogos que eles pegaram um jogo e falaram, não, isso aqui é um objeto que vale ficar no museu, como um item de museu mesmo. Porque as empresas não têm essa preocupação, as empresas que desenvolvem jogos querem que você jogue os jogos novos. E são jogos grandes, você tem que passar tempo. Alguns jogos são assim, né? Tipo o Fortnite é um jogo que é um jogo considerado jogo infinito.
ele nunca termina. Porque quando você joga, você tem a perspectiva de zerar o jogo, terminar aquele jogo. Fortnite ele não zera, ele não termina. São temporadas novas, você fica jogando e gastando dinheiro lá dentro, comprando roupa, skin, avatar, sei lá. Você pode fazer várias compras dentro do jogo. O Roblox mesmo segue a mesma linha. E eu estive recentemente, foi semana passada inclusive, na Gamescom Latam, que é uma feira grande que fala de jogos. Então tem um público grande, né, um público que gosta de jogos que vai lá, mas também tem palestras, além deles trazerem novidades, né, em termos de jogos, eu pude ver, por exemplo, como a Roblox e Fortnite, né, a Fortnite é de uma empresa chamada Epic Games, como eles estão interessados que as pessoas desenvolvam jogos na plataforma deles. E quando eu digo pessoas, eu não estou falando só de adultos, né? Não digo só um trabalho para adultos. Eles também querem que crianças desenvolvam jogos. Toda essa questão de desenvolver jogo é uma coisa que eles monetizaram. Tudo tem a ver com ganhar dinheiro. Você desenvolve um jogo lá dentro e as pessoas podem comprar aquele jogo dentro do Roblox e você recebe uma fração daquilo. No Fortnite você não compra, mas quando você entra que eles chamam de mapa, quando você entra num mapa deles, a pessoa que desenvolveu aquilo ganha uma pequena fração e tal. Então, é colocar meio que todo mundo para trabalhar, sabe? Quase como as plataformas fazem em termos de Uber, de iFood, que é colocar, assim, precarizar mesmo, né? Só que quando isso recai sobre a infância, tem até um certo grau de perversidade nisso, né? Imagina, você vê um adolescente, ou um garoto até mais jovem, ou uma garota que seja. Inclusive, né, jogos têm muito essa ideia de estar associada com meninos, né? Isso é irreal. Garotas também jogam, né? Tem muitas questões sobre isso, questões de gênero relacionadas, né? Que é um assunto à parte também, que eu pretendo talvez explorar um pouquinho. Mas é muito perverso isso, né? Ver crianças produzindo porque tem uma relação de ganhar dinheiro mesmo com aquilo. E eu, na minha ingenuidade, achei que, né, desenvolvendo esse projeto, estava meio que, olha, vamos tomar cuidado que no futuro isso pode acontecer. Mas na verdade já está rolando, né? Essas empresas já estão aqui, né? Já estão com uma atratividade muito grande e eu pude sentir isso nessa feira, né? Que é um evento grande realmente para jogos. E eles têm um stand, a Roblox tem um stand enorme, eles vão fazer um investimento muito grande no Brasil, porque quando você joga online, nem sempre o servidor está aqui no Brasil. É o caso do Roblox. Então eles vão construir um super data center para melhorar a performance do jogo aqui no Brasil. Então tudo isso é visando, né, determinados públicos. E a infância, né, não sabe, a adolescência é um período de formação. Por isso que é super importante crianças e jovens, adolescentes, né, irem a museus justamente por isso, porque é um período de formação. E se a gente não entra nesse campo, né, que é dos jogos digitais, eu acho que a gente está deixando assim, muito aberto, sabe, para essas empresas, sendo que a gente pode também dar uma contribuição, mas de uma maneira muito mais positiva, né, porque a gente não tem esse interesse financeiro, a gente não tem interesse, inclusive, de preservação de memória e tudo mais, né, que é o que essas empresas justamente não têm. O que importa para eles é a novidade. E é isso mesmo, Gustavo. Se o Google, por exemplo, resolver desligar o Google Street View, aquilo que é mais antigo, porque, bom, está ocupando espaço no servidor, aquela rua ali de São Paulo que você tem desde 2010, ninguém quer ver isso, ou tem poucos acessos. Então, apaga. Aí você já não tem mais acesso às informações. Coisa que a gente, tudo bem, uma tecnologia, né, que talvez nenhuma empresa brasileira pudesse desenvolver, mas talvez se tivesse incentivo, apoio e tal, talvez pudesse, né, a gente pudesse concorrer nesse nível. Sei que é um trabalho que o Google faz porque eles têm condições de mapear um país inteiro porque eles têm muito dinheiro para isso, muito recurso. Né? Então eles podem passar em todas as ruas do Brasil, que é uma infinidade, né? Com exceção de algumas, né? E isso tem a ver muito com preconceito, né? Determinar que uma área é perigosa com base, sei lá no quê, mas é isso, né? Acho que a gente tem que entrar nesse campo por isso, e é um campo, inclusive, da perspectiva política, né? Que se você for ver, a extrema-direita nada de braçada, né? Eles têm muita afinidade com esse público gamer, porque eles têm um discurso, né, mais radical, um discurso mais um jeito mais agressivo, né, e essa agressividade ela reverbera nos jogos online, né, tanto que é possível ouvir jogadores, quando eu jogo um jogo desse, por exemplo, que é online e tem outros jogadores, eu consigo ouvir, né, porque os jogadores têm microfone, dependendo do jogo, vozes de pessoas muito jovens, num tom muito agressivo, num tom muito violento. Há pesquisas e estudos nisso, né, que indicam que no Fortnite, Counter-Strike, jogos do tipo, você tem um comportamento violento, né, e ele é estimulado entre os jogadores e
nenhuma das empresas ou plataformas toma alguma atitude nesse sentido, né, de criar um ambiente seguro. Então, é uma questão super complicada, né, a gente sabe disso, que os jovens têm essa proximidade com esse ambiente digital, às vezes sem supervisão, né, porque é realmente muito difícil, né, ficar de olho o tempo inteiro, e a extrema-direita produz muito conteúdo relacionado a isso, e isso é muito atrativo, e quem está, assim, no campo progressista, né, acaba, às vezes, até se intimidando e não atuando muito nessa área. Então, a gente precisa realmente se envolver mais com isso, chamar mais para a nossa área, né? No caso aqui, a museologia. Acho que vale a pena a gente dar um pouco de atenção a isso também. Então, a sua resposta seria o lado bom disso tudo é usar essas ferramentas para coisas que consideramos produtivas. Não vou mudar a palavra. Produtivas não. Consideramos positivas, que tenham conexões, que criem conhecimentos e construção de pensamentos, experiências, vamos dizer assim. Eu concordo super aqui com o que o Fábio falou, né? Eu tenho realmente essa preocupação, porque tem muita coisa, tem muita memória. Eu falo assim, eu sou do bairro, todo mundo sabe que eu sou de um bairro chamado Guaianazes. E tem, por iniciativa dos moradores daqui, tem um grupo no Facebook, que é Memória Guaianazes. É um grupo que o pessoal vai postando foto antiga do bairro, que pesquiso muito sobre memória ferroviária, por hobby mesmo que eu gosto de trens. Me deparei com fotos da construção da estação de Guaianazes que eu não vi em lugar nenhum, sabe? Pesquisando em acervos pessoais, acervos públicos, eu não achei essas fotos. E estão ali, estão no grupo do Facebook, sabe? Se o Virou um Facebook repositório, né? e se alguém posta uma coisa, sei lá, alguma coisa que é fora das regras da comunidade, e o Facebook sei lá, ou sai uma decisão que derruba aquele grupo, cadê essas fotos? Vou ter que procurar, vou ter que arranjar um jeito de achar quem que postou, né? E tipo, olha, tipo, uma foto tipo assim, você vê que é aquela foto que o cara tem no filme da Kodak, que ele revelou, e ele foi lá com um celularzinho e tirou foto, que tá naquela resolução de foto de celular, sabe? Foto da foto. E é isso, é um documento, sim, importantíssimo. Tem foto de prédios aqui que... normal, né? Quando você vai construir uma estação de trem, você acaba derrubando alguns prédios em volta, e foi a mesma coisa que aqui, para poder fazer o terminal. E tem fotos desses prédios que foram derrubados, sabe? Tem fotos lá falando com a fachada pintada do lado, falando aqui, ó, tinha um galpão, uma loja de material de construção, tem lá os registros, uma parte lá falando o custo do metro de areia, o metro cúbico de areia, o carrinho de areia, assim, da época lá do começo do fim dos anos 90. Tem muitos registros ali, sabe? E tá na mão dessas empresas, assim, esse é um grande medo. Mas também concordo que essa faca de dois legumes, né? Que é tanto algo que a gente pode produzir coisas incríveis, como a gente está produzindo aqui agora, mas também capitalismo. Pois é, meu povo. Eu tenho uma curiosidade, seguindo aqui o nosso assunto, para perguntar para o Fábio. Na sua pesquisa e no seu conhecimento, nas suas leituras sobre o tema, você escreve ou encontrou algo sobre a diferença entre os conceitos de cultura digital e cibermuseologia, como preferirem, porque o que a gente está falando aqui é sempre essa dualidade de quais os prós e contras de trazer o universo tecnológico para o universo dos museus. Então, exemplo, ao mesmo tempo que o grupo do Facebook do bairro do Gustavo serve como um modo de compartilhar fotos que não seriam compartilhadas de outra maneira, talvez, essas fotos podem se perder porque estão num formato que é efêmero, né? Existe o servidor do Facebook em alguns lugares do mundo que sustenta essa informação, mas em termos de existe a foto virtual e existe a foto física. Em algum momento, talvez o dono da foto, Gustavo, pode falar, tá no Facebook, não vou precisar mais da versão física dela, vou me desfazer. Como é que faz? Que a gente perde, né, os registros, tanto a materialidade dessa memória se perde, e a virtualidade também não é eterna, né? Não quer dizer que a nuvem, por ser nuvem,
cabe tudo, né? Cabe tudo que precisa caber nela. Até porque existem galpões de servidores, que são aquelas, quem não sabe o que é um servidor, geralmente é uma coisa preta que fica umas luzinhas piscando, parece uma caixa preta, uma caixa de sapato, com uma portinha de vidro. Quente pra caramba. Exatamente, aquilo esquenta, e esses galpões, eles ficam em regiões afastadas, e eles captam águas de regiões até que sofrem de acesso, falta de acesso, né, no caso a água potável, e esses galpões aí estão sendo refrigerados com essa água aí, que geralmente a população às vezes não tem acesso. Não é mesmo? Então, a virtualidade exige uma materialidade, exige cabos, exige metais, exige espaço para conseguir dar conta de guardar essa memória digitalizada, né? Mas se aquela máquina ali pifa, a memória digitalizada também vai embora, né? Desculpa, só lembrando, quando começou essa coisa de NFT, teve gente destruindo obra de arte, né? Se não me engano, foi um Picasso, um rascunho de Picasso, porque tinha ela salva em NFT e usou como marketing. Olha aí. Pois é, Fábio, tá com você essa bucha aí. O que você acha disso? Então é complicado, né? Tudo que a gente faz online, tudo, sem exceção, tá em algum servidor, em algum lugar, né? Seja preservar os arquivos, essa conversa que a gente está tendo aqui agora, né? Essa plataforma que permite a gente falar remotamente, ela tá rodando em um servidor, e é isso mesmo, Marina, a principal questão deles é a refrigeração, como deixar esses data centers enormes resfriados, né? E com isso eles usam energia solar, usam água, né? Isso é uma questão super complicada. Quanto mais a gente digitaliza, mais a gente também pode estar criando problemas que vão ter consequências climáticas depois, né? Então é um assunto à parte, né? Mas a questão da cultura digital e da cybermuseologia, eu não encontrei nada assim que diferenciasse os dois propriamente. Só falar uma coisa, Gustavo, que você falou do Assassin's Creed, né? Muito interessante essa questão que você trouxe, eu não tinha lembrado, não sabia, na verdade, de que eles usaram, né, o render que está no jogo para reconstruir a catedral. Nossa, super interessante. E esse jogo, né, que o Gustavo falou, do Assassin's Creed, ele tem, se eu não me engano, 3 jogos. Um é o Odyssey, que é sobre a Grécia, o outro é um sobre o Egito, e tem um terceiro que eu acho que é sobre Vikings. Os 3 têm um modo educativo. Você entra lá, você habilita e ele faz um passeio histórico de verdade, a partir de tudo aquilo que foi criado no jogo, né? Mas assim, criado com historiadores, com pessoas, né, especializadas e tal, que você sai do jogo e você passa a ter um tour dentro do jogo, mas falando de história, da história que aquele jogo tem alguma relação. Então, não deixa de ser interessante, né? Mas isso é uma parte aqui de como os jogos também têm esse caráter educacional, e as empresas sabem disso, né? Tanto que, mesmo não precisando, fizeram esses 3 módulos educacionais dentro desse jogo, que é bem popular e tal, né? E às vezes até visto como um jogo que é violento, né? Para as pessoas não jogarem, porque você vai ficar violento também, enfim, tem essa questão do pânico moral. Até trata um pouquinho disso na monografia, que é sempre isso, sempre vem, né? Essa ideia de que os jogos de videogame podem tornar as pessoas violentas, e isso não tem nenhuma base científica, não tem nada que confirme isso. Apesar de não ser saudável, evidentemente, né? Uma pessoa ficar trancada por horas jogando jogos que podem ter sim um caráter violento, né? E muitos deles têm. Mas então, cultura digital é um termo assim, guarda-chuva, né? Por isso que ele não é muito preciso, ele não é muito bom, cabe muita coisa dentro da cultura digital. Na verdade, caberia qualquer coisa que fosse digital dentro dessa cultura digital. Então, a mudança dos nossos hábitos, né? Quando a gente passou a usar mais recursos digitais, né? Que seja banco, troca de mensagem, a própria web, streaming, né? Que os streamings praticamente eliminaram as locadoras, né, que era uma coisa muito comum, por exemplo. Isso é bem recente, na verdade, né, uma coisa desse século, fenômeno desse século, inclusive. Tudo isso cabe dentro da cultura digital. A cybermuseologia, ela tenta olhar para essa parte tecnológica, digital, mas com foco nos museus. Mas o que eu senti ali, né, e até o próprio termo, né, ciber ou cyber, é uma coisa que a gente já quase não usa mais, né? A gente não fala assim, vamos entrar agora no cyberespaço. Não, a gente só acessa a internet e pronto. É uma coisa meio que a gente está chegando num ponto em que a internet é quase tão, a gente quase já não pensa mais nela, quase como a gente não pensa na eletricidade.
você só percebe que ela existe quando ela, por algum motivo, ela falta. Ninguém diz, né? Nossa, vou usar este computador elétrico. Não, todo mundo sabe que ele é eletrônico e precisa de eletricidade. Então a gente ainda se refere um pouco à internet, a gente ainda fala um pouco sobre ela, mas a tendência é ela ficar irrelevante nesse sentido de que ela é tão presente que a gente não nota mais, né? A gente tem cada vez mais equipamentos também que se ligam ou dependem da internet, isso tem também vantagens e desvantagens, né? Mas nem considero isso como ideal, né? Por exemplo, ter uma lâmpada que fica conectada no Wi-Fi, isso pode ser bom para acender automaticamente, mudar de cor e tal, mas sei lá, né? São muitas coisas, né? Que a gente põe online e tal. É uma questão que são coisas que a gente vai resolvendo enquanto sociedade mesmo. A gente vai escolhendo essas coisas, fazendo essas coisas. Mas a cybermuseologia olha muito para... Eu senti, né, que quando eu fui ver e tal, tem até um texto do Bruno Brulon e da Mônica... Puxa, agora me falta o sobrenome dela. É um texto escrito com 3 pessoas que eu usei na monografia. A Mônica, ela é da UNB e ela fala bastante de cultura digital, que não é algo muito comum nos cursos, né? Acho que eu já até comentei isso antes, mas ela fala isso lá, ela fala mais de cultura digital lá no curso dela na UNB. Mas a cybermuseologia fala muito disso, de website, dos repositórios digitais, né? Muito pensando nessa perspectiva. E nas visitas virtuais também, né? No museu virtual. Então não tem tanto assim uma diferença. Daria para colocar a cybermuseologia dentro da cultura digital também, né? Porque por ser um termo guarda-chuva, ela caberia ali também embaixo. Mas é isso, na monografia eu tentei atualizar um pouco essa ideia de cybermuseologia, tanto pelo termo, já está meio que, sim, né, antiquado até, eu peguei até naquele Google Trends, né, que ele mostra um pouco assim, aí eu coloquei uma série de palavras e coloquei cybermuseologia, para ele me dar na linha do tempo o uso, né, e o interesse que as pessoas têm em fazer busca por essa palavra, e ela estava meio embaixo, assim. Agora eu não me lembro exatamente o gráfico, mas, por exemplo, museu virtual estava em alta, tem um gráfico na monografia e ele mostra mais ou menos isso, né? É um termo que ficou um pouquinho antiquado, mas a ideia da cybermuseologia existe ainda, tá? Por mais que possa ser antiquado, isso até não importa tanto. Mas eu tentei atualizar um pouco, porque sempre que se fala de cybermuseologia, ou internet, ou museu virtual, a gente acaba apelando muito para um autor, que é o Pierre Levy, que ele escreveu sobre a internet, né? Se não me engano, ele escreveu O que é virtual, Tecnologias da Inteligência. Ele escreveu que, se não me engano, é Cybercultura, inclusive, o nome do título do livro. E ele escreveu isso lá no fim dos anos 90, 2000, quando a gente tinha uma visão ainda muito otimista da internet, porque, de fato, né, eu mesmo sinto muita saudade da internet daquela época, dos anos 90, início dos anos 2000, quando ela não era ainda tão objeto de trocas financeiras, né? Não tinha tanta essa questão do varejo. É um pouco isso, tentei atualizar porque ele tinha uma visão muito otimista e hoje a gente está numa situação meio que caótica quando a gente fala de cultura digital, de internet, porque entraram vários elementos, um desses elementos são a rede social, são as redes sociais, né, melhor dizendo, e isso bagunçou bastante a coisa, né? Como a gente usa e como a gente se comunica. Se a gente tinha o Orkut antes, que era uma coisa até mais suave, né? Hoje a gente tem outras plataformas, Instagram que seja, sei lá, o Twitter, né, que foi destruído, Blue Sky, você tem várias plataformas, e às vezes algumas você tem mais afinidade do que outras, o próprio Facebook, que acabou virando, né, Gustavo, meio que uma rede de velhos, né, são pessoas com mais idade que usam, isso é nítido, assim, a gente vê que caiu, assim, o número de, pelo menos analisando ali nas contas do Instituto, né, o número de novos usuários no Facebook, ele não cresce, mas no Instagram, em compensação, está sempre crescendo. É porque é isso, virou uma rede que pessoas com mais idade usam e tal, por uma questão ali de preferência, não sei. Mas tem isso também, né, da gente ter tido essa visão que a gente tem da internet, e ela ainda um pouco contamina um pouco esses debates, né, de que a gente precisa mesmo dar uma atualizada nisso, buscar novos autores, novas referências, que foi um pouco que eu tentei trazer. Então, elencar pessoas que estão pensando em internet um pouco mais para frente, né? Porque a questão tecnológica tem muito disso, ela fica ultrapassada muito rápido. E hoje a gente está discutindo essa questão dos jogos, que o Roblox está fazendo, o Fortnite está fazendo, mas já tem outras coisas em andamento. Por exemplo, eu nem falei de inteligência artificial, que é uma coisa que, se eu tivesse falado, eu só comentei na introdução. Falei, tá assim e tal. Já estaria totalmente desatualizado, já estaria 100% desatualizado, porque já mudou muito, assim, em poucos anos. E a tendência é isso mudar. É bem possível que quem é jovem hoje sinta saudade da internet de hoje,
por conta das mudanças que a inteligência artificial vai trazer no futuro. Então, né, a gente vai ter um contexto hoje, que talvez a gente até possa achar, nossa, ficou pior. Ou não, né? Não sei. Não dá para saber. Mas como tem essa coisa da grana envolvida, né, em tudo isso, que é uma competição, né, para ver quem traz o melhor serviço, para ver quem vai ficar com a melhor solução, a gente pode ter situações assim bem complicadas, né? As Big Techs, por exemplo, tem essa questão toda com privacidade, que é sempre um problema, com a questão de não monitorar, né, a qualidade dessas redes, não supervisionar, não remover conteúdos que são falsos, né, ou violentos, ou que estimulam a violência, discurso de ódio, fake news, etc. Essa questão toda. Eu não sei se a cybermuseologia pessoas que pesquisam dentro dessa área, né, estão pensando muito nisso. Mas eu presumo que sim, que tenha bastante gente pesquisando redes sociais e museus, né? Pesquisando a questão dos repositórios, questão do website. Eu acho que tudo isso está muito bem coberto. Eu sinto que a questão dos jogos digitais é a área que se menos fala dentro da sabermuseologia, se é que fala alguma coisa. Mas deve ter, sim, com certeza. Eu talvez não tenha achado, porque realmente estava na pandemia, um tempo curto, tentei ampliar um pouco o leque, né? Mas eu acabei não me deparando com muita coisa sobre isso. Mas é uma área bem interessante, que assim, quem é da museologia talvez possa até nem ter ouvido falar, né, em cybermuseologia. Mas é uma área que existe, é um campo que existe, vale a pena dar uma atenção. Tem se não me engano, é uma autora russa, agora me esqueci o nome também, tá? Vocês vão me perdoar porque a autora, além de ter esquecido o nome, ela é russa, então se eu lembrasse já ia falar o nome dela errado. Mas ela dá uma definição do que é cybermuseologia e tal, e aí o Bruno Brulon e as outras pessoas que escreveram o texto com ele também falam um pouco sobre isso, falam de problemas éticos relacionados a essa questão e tudo mais, falam da questão do acesso, né, que nem todo mundo tem acesso à internet. Por exemplo, ver um jovem hoje que não tem acesso à internet, ou que não tem um celular que seja, para ele deve ser muito penoso, porque a juventude está muito online, né? Então, é uma coisa qual, assim, se você não fizer parte, nossa, você está fora de um mundo que depois pode ser bem complicado para você fazer essa entrada, né? É quase como demorar para ser alfabetizado, né? Isso vai trazer consequências para sua vida. É uma questão bem ampla, né? Bem complexa, assim. Acho que eu falei só de um pedacinho dela, porque acho que é impossível abarcar tudo, né? Porque tem as questões políticas, tem as questões de regulamentação, tem as possibilidades que o museu pode fazer com tudo isso, porque o museu não tem só isso para olhar, né? Tem diversas outras questões. Então, às vezes falar de jogo pode até ficar um pouco disparatado, assim, né? Poxa, a gente tem tantas questões aqui, ou às vezes a gente não tem nenhum repositório feito, ou completo, ou em andamento, e a gente ainda vai falar de jogos, mas é uma coisa para ficar em perspectiva, né? Para uma coisa para você pensar sobre. E não precisa ser só jogo digital, não, Marina. Você falou que faz, né? Que vocês fazem no Museu do Ipiranga. Às vezes um jogo simples pode resolver também, né? É a questão do jogo, né? O jogo e a brincadeira, que eu vou tentar também falar um pouco sobre, mas dando um ênfase no digital, porque eu acho que eu sinto muito isso, né? É uma juventude muito conectada, uma juventude muito online, né? E às vezes até além da conta. Não acho que proibir, por exemplo, celulares, como tem sido proposto, né, seja a solução. Proibir nunca parece ser uma ideia muito boa, né? Talvez mediar fosse melhor, né? Estabelecer limites e tal, mas quando você proíbe, eu não sei, acho que você tá indo para um caminho um pouco mais complexo. Vou contar um caos. Faz tempo que eu não conto um caos, Gustavo. Nessa conversa que a gente está entrelaçando tecnologia, memória, e agora entrou a camada geracional, né, da juventude, me lembrei de uma situação recente. Teve a programação do USP 60+, que a gente elaborou lá no museu. E aí, numa das atividades que eu propus, foi mais ou menos assim. Era uma atividade que eram 3 encontros seguidos, né, um por semana. Então, a gente estabeleceu um vínculo, e para o segundo encontro, eu pedi que os participantes trouxessem uma foto sobre o ambiente doméstico deles, o ambiente familiar, e uma foto sobre trabalho, porque lá tem as 2 exposições que dialogam com esses temas. E aí, uma foto que me pegou muito é de uma das participantes. Ela tirou uma selfie com o celular dela, obviamente, ela e a geladeira dela, só que a geladeira dela tem tipo uma tela que fica passando as fotos da família. Ela coloca as fotos num pendrive, espeta lá na geladeira, e a geladeira transmite as fotos do tipo, a gente, pelo menos eu cresci com geladeiras
lotadas de ímãs e fotos e coisas ali que caracterizavam a família, né, que usavam a geladeira. E aí, quando ela me traz uma geladeira que pula essa etapa de né, revelar a foto, caracterizar a geladeira toda e fica ali uma telinha passando, tipo uma apresentação de PowerPoint, assim, as fotos, me veio esse caos na cabeça quando a gente está aqui conversando sobre os usos de ferramentas a favor ou não, sei lá, da memória e das nossas relações sociais, né? E como elas se dão. E é engraçado ainda porque é uma selfie, né? Com a geladeira que tem foto. Então tem muitas camadas aí tanto de tecnologia, de digitalização da memória, quanto dessa relação do ambiente doméstico e da familiaridade, da intimidade dessas pessoas. Eu achei muito curioso isso. Num momento em que a intimidade e a vida privada e virtual / pública os limites são tênues, assim, né? Achei curioso. É o puro suco da cultura digital, né? É uma foto, no fundo tem uma foto, pode até não ser um pendrive, né, Marina? Pode ser até uma coisa online mesmo, que a pessoa entra num sistema e coloca as fotos lá, né? Sei lá. Ainda assim, né, não deixa de ser muito curioso, né? Deixar de fixar a foto, né? E deixar ela passando como se fosse um slide, é bem curioso mesmo. Eu acho que você falou um pouco de redes sociais, né, Gustavo, dessas comunidades que se formam, né, a partir de coisas que não são muito previsíveis, né. Depois ali na parte de dar dicas eu vou falar de uma série que talvez possa interessar a vocês, né, e o público também que está ouvindo, que pode ajudar a entender um pouco essa dinâmica, assim, porque de fato, né, a gente recebe coisas, a gente está vendo conteúdos muito parecidos, né, que são replicados, essas trends, né, que um faz, todas as pessoas vão fazendo também, e aí entram diversas dinâmicas no meio, né, dinâmica religiosa, cultural e tudo mais. Eu não sei, eu me sinto um pouco bombardeado por tudo isso, né? Então, quando a gente fala de digital, né, às vezes dá até um pouco fica até um pouco exasperado, né? Porque a gente também quer se desconectar um pouco de tanto que está presente, né? E às vezes os museus, né, acabam sendo um espaço em que essa desconexão é possível, porque você entra numa galeria, num espaço ali, e você não necessariamente precisa interagir com nada digital, né? Você está vendo um objeto, um quadro que seja, e também um ambiente bom, né, para você se desconectar. Eu também falei um pouco disso na monografia, que também é bom se afastar do digital. Não é que é para digitalizar tudo tem que ser conectado. Acho que a gente tem que manter um pé, ou às vezes dois, fora disso tudo, porque fica pesado mesmo, né? É muito onipresente, né? Então, às vezes não faz nem muito bem para nossa própria saúde mental, né? Às vezes não, né? Não tem feito mesmo. Muita gente tem apontado isso, muita gente tem pesquisado isso. Queridos, caminhando para a pergunta final. Acessibilidade para nós é um tema caro e para os museus também. Então, Fábio, na sua visão, como é que os museus e esses projetos de cultura digital, né, podem equilibrar eu usei a palavra de novo, inovação, né, mas esse lado que a gente está tratando aqui de estarmos sempre mergulhados nessa coisa digital, com a função social do museu, responsabilidade social dele para com educação e acessibilidade, né? Às vezes a gente encontra recursos digitais que não é porque é digital que é acessível. Então, como é que você vê tudo isso? Também é um assunto que tem pesquisadores, né? Vocês até inclusive já conversaram, né, com a Viviane Sarraf, que também foi professora no curso na PUC, uma pessoa muito bacana também. Quando o assunto é cultura digital, acho que aí sim, né, vale a pena a gente pensar um pouquinho mais nos websites. Eles precisam ser acessíveis, né, os websites dos museus. Nas exposições, às vezes a gente vê alguns recursos digitais voltados para acessibilidade, né, como audiodescrição e tal, são recursos propriamente digitais, porque são arquivos digitais que estão lá. Quando você me pergunta sobre se os museus estão preparados para isso, né? Mas assim, ainda dando um pouquinho mais de ênfase, talvez nos jogos, eu acho que vale a pena falar que para jogos
tem a questão de fazer os jogos, né? Uma coisa que as engines, né, que são softwares que fazem os jogos, uma coisa que elas não são, é serem acessíveis. Então, por mais que você pense em fazer jogos acessíveis, se uma pessoa com deficiência quiser fazer um jogo, ela já vai encontrar dificuldade, porque o software que faz o jogo não é acessível. Então, digamos que uma pessoa que não tenha deficiência faça um jogo com os melhores dos propósitos, né? Com consultoria de uma pessoa deficiente, faça um jogo. Ele ainda assim talvez precise de controles específicos, né? Porque existem muitos tipos de deficiência, então pode ser que a pessoa precise de joysticks diferentes, equipamentos diferentes, telas com determinados recursos, né? Eu acho que isso traz uma camada de complexidade que aí sim fica bem difícil para os museus atenderem, porque a indústria de jogos não trata muito desse assunto. Você tem a Able Gamers, né, que eu acredito que seja uma associação brasileira, e eles desenvolvem, né, equipamentos e jogos. Eles estavam na Gamescom Latam, e eu vi pessoas com deficiência jogando lá. Né, algumas, eu vi uma pessoa cega jogando, e a pessoa dessa associação, Able Gamers, né, ela estava lá orientando e tudo mais. Eles tinham equipamentos específicos para essas pessoas jogarem. Também vi uma pessoa com uma deficiência nas mãos, ela conseguia utilizar um joystick, mas eu acredito que existem equipamentos melhores para ela também. Para jogos, isso é uma questão realmente à parte, assim, porque você precisa se equipar, né, para atender essas deficiências. Algumas empresas estão bem atentas a isso, então elas tornam os jogos, às vezes, mais acessíveis, inclusive no nível de dificuldade, né? Porque você tem um jogo, às vezes ele é muito difícil de você avançar. Então você tem lá recursos que podem tornar ele um pouco mais simples, um pouco mais fáceis para determinadas fases. Isso torna ele também acessível. Então, quando vai se desenvolver um jogo, é sempre bom ter essa questão em perspectiva. Para a cultura digital em geral, né, acho que vale a pena pensar nisso, né, nos sites, dos websites, deles serem acessíveis. No espaço expositivo, se você tem recursos digitais que não são necessariamente voltados para acessibilidade, que eles também sejam acessíveis. Por exemplo, tem muito museu que tem QR Code para informações extras, né? Como as pessoas vão conseguir ter acesso a esses QR Codes depois que elas tiverem acesso, sem nenhum... Porque as pessoas com deficiência também, acredito, elas queiram ter autonomia, né, para fazer sua própria jornada ali dentro do museu. Como elas vão conseguir fazer isso? E depois que elas conseguirem, será que elas vão conseguir seguir adiante, né? Então, essa questão de acessibilidade, na qual, obviamente, eu não sou especialista, né? Seria até legal vocês conversarem depois com pessoas que entendem muito mais disso do que eu, e elas existem. Mas, assim, eu acredito que isso é um desafio extra, né? Porque além de pensar nessa questão da cultura digital, de atrair esses públicos mais jovens, tem essa parte inclusiva, né? Porque, se eu não me engano, tem essa diferença, né, de acessibilidade e inclusão, são coisas diferentes, né? Às vezes você pode ter recursos de acessibilidade e eles ainda assim não serem inclusivos, porque não foram pensados, né, para serem de fato inclusivos. Mas acho que no geral é isso, gente. Assim, eu não sei se eu consegui elaborar muito bem essa questão, mas porque realmente, além de não ser especialista, eu acho que é uma camada de complexidade que esbarra nesses pontos que eu indiquei, assim, né? Porque realmente precisa de... São equipamentos específicos mesmo. Se você não viu, ou Gustavo, se você também não viu, acho que vocês podem fazer uma ideia, assim, de como são equipamentos que a Microsoft desenvolve, a Nintendo acho que tem uma parceria também que permite, eles criaram um joystick, um equipamento também, a PlayStation também tem um, mas eles são importantes porque eles permitem que você conecte neles vários acessórios, que às vezes inclusive são feitos com impressoras 3D, que permitem os vários usos de pessoas com deficiência, as mais variadas, né? Deficiência motora, cognitiva. Então você tem alavancas diferentes, botões diferentes, e você reconfigura os controles, porque o joystick que a gente tem, né, aquele padrão, né, que você segura com as duas mãos e acessa com os dedos ali os principais botões. Esses joysticks para pessoas com deficiência, eles são diferentes. Então eles têm uma configuração bem diferente e também são caros, né, não são coisas assim como os próprios aparelhos, né, não são muito baratos. E dependem que os jogos sejam acessíveis, né? Então tem um canal de uma pessoa que é cega, que ela faz reviews de jogos e ela faz o review só da questão da acessibilidade deles. É bem interessante.
É Combat, tem inspiração no Mortal Kombat. É Combat. Depois eu pego a referência certinho e mando pra vocês. Mas é um canal bem bacana, assim. É um jovem, né? Ele, inclusive, tava na Gamescom. Eu pude assistir uma palestra dele. E eu assisti a palestra, né, que falava sobre acessibilidade em jogos, que teve lá. E ele deu um depoimento bem interessante, porque como pessoa cega, né? Então ele falou das questões e tal, das dificuldades que ele tem para jogar e tudo mais. Ele tem um canal dedicado a isso. É bem interessante para quem tem um interesse particular nisso, né? É bem instrutivo, assim, porque é como esses canais de review, só que com foco na acessibilidade. Bem legal. Ele tem uma linguagem bem jovem, assim, tal, bem bacana. Eu achei o nome do canal, é Blind Combat. É Blind de cego, né? E Combat com K do Mortal Kombat. Genial, fica a dica aí para os ouvintes museanders checarem esse canal. O Gu vai deixar disponível aqui, talvez, eu acho, nas nossas descrições aqui do episódio. Vamos para as indicações de hoje, então. Eu já também estou satisfeita com a nossa conversa. Obviamente, não tínhamos a pretensão de esgotar todos os assuntos. A gente mais abre portas, abre abas de assunto do que fecha elas, né? Então, o Fábio está sempre convidado, será sempre bem-vindo ao Museando, quando quiser gravar outros episódios para explorar outros temas, fique à vontade. Vamos para as indicações de hoje? Gustavo, quer começar com as indicações? Eu quero, já que a gente falou tanto sobre Lost Medias, assim, né, direta e indiretamente, sobre a fragilidade desses suportes, vou indicar uma ferramenta aqui que eu acho que bastante gente conhece, mas eu não vejo tantas pessoas usando, que é uma ferramenta que dá para uma máquina do tempo. É uma máquina do tempo para vocês. Sabe quando você faz quem faz, né, já fez trabalhos acadêmicos aqui, sabe que quando você vai fazer a indicação de um site, fazer a referência de um site, você tem que colocar a data que você acessou. Por quê? Por conta desse aplicativo, o Wayback Machine. Porque o Wayback Machine, ele é eu acho que é uma organização, né? Que, se eu não me engano, eu não conheço quem que faz, mas basicamente é um site que tira prints de outros sites. Você consegue voltar no tempo e ver os sites, assim, diversos, dos blogs, né? Tantos blogs que a gente tinha aí, Não Salvo, Bobagento, esses blogs antigos aí, as blogueiras também, né? Que a gente acabou perdendo pelo caminho. Dá pra gente entrar aqui no Wayback Machine, digitar o site e voltar. Tem um site assim que eu gostava muito, que era da USP, da FAO, se eu não me engano, Arquicultura, né, que ela disponibilizava o arquivo de tombamento de vários bens culturais de São Paulo, né? E ele saiu do ar. Já tem um bom tempo, tem aí as viúvas do Arquicultura. E de vez em quando eu entro lá só para matar um pouquinho de saudade. Assim, não dá para baixar mais nada, né? Porque ele só tira o print, ele não disponibiliza o documento que tá lá salvo, que era salvo, né? Mas assim, a gente mata a saudade com layout, né? Ver aquelas programações HTML bem antigas, assim, eu acho interessante. Então, a minha dica aí é naveguem pelo Wayback Machine. Genial a sua dica, Gu. Eu tenho uma aqui também. De novo, eu vou indicar um livro. Eu estou leitora ultimamente. Nos últimos episódios eu indiquei livros. Ao longo do episódio de hoje, eu conectei de várias maneiras a pesquisa do Fábio com o assunto que eu pesquiso, né? Que eu fiz graduação em lazer e turismo e eu sou uma estudiosa do lazer. Então eu vou indicar um livro que se chama Lazer de Perto e de Dentro, uma abordagem antropológica, que é do professor Magnani. Ele organizou o livro e tem um episódio que fala sobre RPG, o jogo. E aí eu ainda não li, tá? Mas o capítulo se chama assim. Eu não sei se é uma coisa de gamer, tá? Vou ler como está aqui. Perdão, ouvintes museanders, eu não sou gamer, como podem ver. O capítulo é 1D6. Não sei o que significa. Aspectos sobre lazer nos jogos de interpretação de papéis, RPGs. Que é da Ana Letícia de Fiore. Beleza? Essa é a minha indicação.
Fábio, você tem indicação? Olha, gente, eu acho que eu exagerei um pouco aqui na quantidade de indicações. É pra ser uma só ou pode ser um pouco mais? Pode seguir, então tá bom. Bom, eu tenho dicas que perpassam em algumas mídias, então acho que pode ser interessante porque pode acabar, né? Você dá uma dica, às vezes interessa pra um, interessa pra outro. Vamos lá, eu tenho dica de 2 filmes. Um deles, infelizmente, está dentro de uma plataforma, que é a Mubi. Então, pode ser que dependa de você ter acesso a ela ou não. Ou talvez buscar formas alternativas. Chama Grand Theft Hamlet, que teve até no Oscar, eu acho que estava competindo ali em documentários, né? É um grupo de pessoas que tenta interpretar a peça, né, do Shakespeare, Hamlet, dentro do jogo, que é um jogo bastante conhecido, que chama GTA, da versão online ali. Então, eles tentam fazer essa interpretação, é bem confuso, é bem caótico, e assim, não precisa nem ter jogado o jogo, tá? Pra acompanhar, basta assistir. Tem um outro também que chama Hardly Working, que é de um coletivo alemão que chama Total Refusal. Esse tá no YouTube, então é mais fácil de achar. Eles pegam um jogo, que é o Red Dead Redemption 2, e eles fazem esse grupo, eles sempre falam de jogos, né? Eles pegam jogos, mas eles tiram o objetivo do jogo para falar de uma outra questão ali dentro do jogo. Eles pegam um jogo de guerra, por exemplo, e analisam o que acontece se o jogador tentar desertar do jogo de guerra. Nesse caso, eles pegam os NPCs, né? Que são aqueles personagens que você não pode jogar, eles só estão lá servindo quase como figurantes, né? Ou para você conversar com eles, interagir com eles. Então eles pegam os trabalhadores dentro desse jogo e o que eles estão fazendo. Então tem uma narrativa e parece um filme mesmo, assim. Parece um filme não, é um filme, né? Um pequeno documentário, e é bem interessante. Eles mostram a vida desses vida entre aspas, né? Desse NPCs no jogo, é bem interessante. E o Total Refusal também leva jogos até museus, né? No caso, museu na Alemanha, mas eles colocam lá os trabalhos deles, né, dentro de museus. Muito bacana, vale conhecer. E tem também o Harun Farok, que é um artista alemão, ele não é mais vivo, mas ele tem uma série muito famosa que chama Serious Games, é o volume 1 até o volume 4, que ele pega os jogos de guerra, né, os simuladores de guerra, e apresenta ali todo um questionamento sobre. O Harun Farok foi bem importante na minha monografia, justamente porque ele se apresenta, ele se auto-intitulava, né, como o primeiro crítico de videogame que surgiu. Ele falou, não, todo mundo criticava cinema, né, lá nos anos 30 e tal, todo mundo não, né, tinha críticos de cinema nos anos 30 e tal, mas de videogame nunca apareceu um. Então eu sou o primeiro. Por conta disso, porque ele leva para o trabalho artístico dele uma avaliação crítica e artística mesmo desses simuladores de guerra, jogos de guerra. Bem interessante essa série, vale a pena ver, tá no YouTube também. Tem uma série muito boa que ela chama Estudos Sociais, mas ela também está dentro de uma plataforma, que é a Disney Plus, mas ela mostra de uma perspectiva muito interessante a vida de jovens, né, jovens estadunidenses no caso, mas eles deram acesso à diretora dessa série, que é a Lauren Greenfield, dela poder ver o que eles estavam fazendo no celular deles. E tem uma série de entrevistas e tal, então mostra a dinâmica desses jovens com a família. Assim, a série tem, se eu não me engano, 5 episódios, é um retrato bem interessante, né, dessa pressão social que recai sobre os jovens principalmente a partir das redes sociais. Essa dinâmica, né? Às vezes também a gente tem, né, Gustavo, uma visão um pouco negativa, mas também mostra esses jovens amadurecendo usando essas redes, né? Quer dizer, a gente também não pode colocar eles num lugar assim extremamente vulnerável. É crítico, mas eles também vão lidar com isso, né? É o modo deles. Aqui no Brasil também acontece, em qualquer lugar do mundo, claro. Mas você nota que alguns, por exemplo, tem uma garota que se expunha demais na rede social, mas depois ela percebe que isso traz problemas, ela passa a ter uma outra postura, mas sem moralismo, sabe? É uma questão de amadurecimento mesmo. Então fica essa dica, chama Estudos Sociais Crescendo na Era Digital. Tem um podcast, aliás, são 3. Um chama Primeiro Contato, ele foi feito pelo Rick Sampaio, é um jornalista, então ele conta a história da informática no Brasil, como ela floresceu e tudo mais. Muito bom esse
podcast, ele tem 2 temporadas, eu acesso ele, é gratuito. Tem um podcast chamado Jogabilidade, e eles começaram uma série que chama Museu dos Videogames. Então eles estão criando ali, né, um museu de videogames. Então eles falam todos os jogos, eles fazem em ordem cronológica, que faz sentido até, mas eles estão é só procurar, né, dentro desse podcast caso você queira ouvir só esses, né, esse episódio em que eles criam um museu dos videogames. É bem interessante. Tem um canal, 2 canais no YouTube que eu acho que são bem legais também, que é o Nautilus. Eles fazem análise de jogos indies, jogos grandes, mas eles têm uma visão bem bacana. E tem o Cogumelando Videogame, que ele fala de jogos antigos. É uma pessoa, né, que conduz esse canal, então ele sempre faz reviews assim, bem extensos até de jogos antigos e tal. Ele zera vários jogos antigos, é bem bacana. E para encerrar, tem um site que eu recomendo bastante, um site que eu já colaborei também. Ele tem uma perspectiva bastante crítica sobre a internet, os usos que a gente faz. Chama Manual do Usuário, é do jornalista Rodrigo Guedin. É um site bem bacana também, bastante conteúdo ali. Eu acho que já está provavelmente há mais de 10 anos. Ele tem um formato de blog, né, até uma forma de resistência. Bem legal o trabalho dele, vale a pena acompanhar. E tem 2 trabalhos acadêmicos que eu acho bacana indicar também. Um é da Jordana Carneiro, que eu usei na minha monografia também. É uma monografia dela, né, o TCC dela, que chama A Publicidade no Contexto da Ilegalidade e da Violência dos Jogos Online. A ativação de marcas no GTA V Roleplay. Então ela também fala do GTA, mas é uma versão do GTA que não é oficial, onde grandes marcas, fazem propaganda lá dentro para o público que joga esse GTA. Então ele é ilegal, digamos assim, esse GTA, mas mesmo assim marcas grandes, tipo iFood, Jeep e outras marcas grandes, fazem propaganda lá dentro, porque sabem que o público tá lá, entendeu? Tem um pessoal jogando, tem um público grande lá dentro. Bem legal o trabalho dela. E também indico, e ela é de, se eu não me engano, do Ceará. Então esses 2 trabalhos são fora aqui do eixo do Sudeste, que eu também achei bacana indicar. O outro é do Tarcísio Macedo, é o doutorado dele, e ele fez Quem Não Sonhou em Ser Jogador de Videogame, Free Fire, Movimento e as Mediações do e-sport no Brasil. E-sport são jogos eletrônicos, né? Eles mobilizam também muita gente, acontecem com grande público, com plateia e tal. Quem nunca viu pode assistir um jogo aí qualquer, que vai ver o engajamento das pessoas durante essas partidas. É bem curioso, parece um jogo de futebol mesmo. E esse trabalho, o Tarcísio é de Belém, mas ele fez essa pesquisa dele na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então vale a pena ler. Os 2, tanto a Jordana quanto o Tarcísio, escrevem muito bem. Alguns trabalhos acadêmicos são mais duros de ler, né? O meu, por exemplo. Mas os 2 escrevem muito bem, então recomendo bastante. É isso, pessoal. São essas dicas. Muito obrigada, Fábio. Muito obrigada, Gu. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Podemos encerrar o episódio de hoje. Então, estou imensamente agradecida pela presença do Gustavo, pela presença do Fábio nesse episódio de hoje. Muito obrigado, Gu. É sempre uma honra estar aqui com você. Para mim que é uma honra, né, receber pessoas incríveis como o Fábio, tá ao lado sempre de Marina e de Ju. Um beijo, Ju, que não pôde estar aqui hoje. Um beijo. Ju está sem internet, fica a denúncia da Claro. Aqui interessa calar Juliana Gueiros, né? Mas é isso. Muito obrigado mesmo. Aqui é um espaço muito interessante da gente receber essas pessoas incríveis como o Fábio. E eu só quero deixar aqui um chamamento, né? Já que falamos sobre plataformas de streaming nas indicações do Fábio, quero saber se existe alguém aqui pesquisando a memória da pirataria no Brasil. Olha aí, a pirataria que eu digo das banquinhas. Olha, só quem já jogou um GTA Rio de Janeiro sabe o que eu estou falando. Sem a pirataria, né, Gustavo? Sem a pirataria, assim, não existiria essa cultura digital brasileira, seguramente. E assim, pessoal, muito obrigado, tá, pelo convite e pelo espaço. É muito bacana participar, assim, pelas pessoas que já participaram do podcast de vocês aqui, né? É uma responsabilidade muito grande, né? Então, fico muito feliz aí de
de poder entrar nesse grupo aí tão bacana que vocês formaram. São já mais de 100 episódios, né? São 100 e... Esse vai ser o 104. Poxa, é bastante coisa. Então, vocês já falaram com pessoas incríveis, né? Então, fico muito honrado aí também em participar e fico à disposição caso alguém queira trocar alguma ideia, né? Pode me procurar, seja aqui por intermédio de vocês, ou também me mandar um e-mail. Eu posso deixar o meu e-mail aqui? O meu e-mail é fabio.montarroios@usp.br. Aí é só escrever, a gente pode trocar umas ideias, caso alguém queira mais referências, mais indicações também, posso passar sem problema algum. Muito obrigada, Fábio. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua troca aqui, por contar pra gente a sua trajetória, que é riquíssima, é longa e ainda será muito longa durante o futuro próximo aí, porque esse assunto não tem fim, não é mesmo? É isso, querido Museander, obrigado por ter permanecido até aqui com a gente. E a cultura digital, os museus, os games seguem vivos. Muito obrigado, vão com Deus, valeu. Santos!